Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instituições antes de ingressar no hospital atual onde estou empregada. Antes disso, trabalhei em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência no cuidado de pacientes mais idosos, então não era algo novo para mim. Estava neste hospital apenas há algumas semanas, e logo entenderão por quê. Foi durante meu penúltimo turno, sem que eu soubesse, que algo incomum aconteceu. Eu estava no turno noturno, lidando com a falta de sono, e fui designada para a enfermaria de Alzheimer. Os pacientes nessa enfermaria costumavam apreciar minha presença, especialmente os mais jovens residentes, que muitas vezes eram deixados à deriva em suas próprias mentes. Entendi que, para eles, eu representava um alívio, alguém que poderia ancorá-los ao presente. Naquela noite, enquanto cuidava de vários pacientes, uma senhora chamada Lena se destacava por estar mais inquieta. Era minha primeira noite lidando com ela, e ela constantemente mencionava vozes e um homem vestido de preto que via no canto do quarto. Outra paciente no mesmo quarto pediu que a cortina fosse fechada antes do meu turno começar, para que Lena a deixasse sozinha. Apesar de Lena sorrir quando eu estava por perto, ela não falava muito e parecia bastante perturbada. Por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes estava dormindo, mas Lena continuava a me chamar, assustada com as supostas vozes e o homem de preto. Embora eu também estivesse desconfortável, tentei acalmá-la e fazê-la dormir. Evitei ligar a TV para não perturbar os outros pacientes na sala. Em certo momento, enquanto estocava meu carrinho na sala de enfermagem, ouvi um som no quarto de Lena. Era um pequeno quarto, e a porta estava fechada, então qualquer ruído extra era estranho. Ao me virar, senti algo que posso descrever como uma mão no meu ombro. Virei-me rapidamente, gritei, mas não havia nada lá. Saí para o corredor, sem ver outra enfermeira à vista, e tudo estava em um silêncio mortal. De volta ao quarto, continuei com minhas tarefas, mas, ao me virar para a porta, caí no chão e gritei ao ver um homem vestido de preto do lado de fora, olhando para mim através do vidro e sorrindo. Meus gritos acordaram toda a enfermaria, mas quando meus colegas chegaram, o homem desapareceu. Eles garantiram que não havia mais ninguém na sala. Traumatizada, fui transferida para outra ala naquela noite. Ao relatar o incidente à enfermeira-chefe, decidi que meu próximo turno seria o último. Apesar de não ter sido diagnosticada com nada e de não ter histórico de alucinações, a experiência me deixou assustada, e eu preferia evitar passar por algo assim novamente. Essa experiência sobrenatural inexplicável foi única na vida. 3 anos atrás, contraí meningite enquanto morava no sul da Flórida. Não havia conhecimento de um surto na região, então não tenho certeza de como fui infectada ou quem poderia ter sido a fonte. Inicialmente, comecei a desenvolver sintomas intensos, como dores de cabeça lancinantes, confusão, sonolência, náusea e perda de apetite. Contudo, foi quando as alucinações começaram que percebi a gravidade da situação. Enquanto estava doente na cama, ouvi a voz de uma criança chamando a mamãe vindo do andar de baixo, mesmo sabendo que não tínhamos filhos. Ao investigar, percebi que estava alucinando, pois meu marido estava no trabalho. A dor de cabeça era insuportável ao ficar de pé, então retornei para a cama. Pouco depois, ouvi novamente uma voz vinda do andar de baixo e respondi, apenas para perceber que estava sozinha. Desesperada, liguei para meu marido no trabalho, relatando que ouvia uma voz assustadora de uma criança dentro de casa e temia estar alucinando. Ele ficou preocupado e voltou para casa mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto aguardava sua chegada, fui ao banheiro e, durante esse momento, ouvi outra voz que não consegui identificar claramente. Fui diagnosticada no hospital, sendo informada de que, se não tratada a tempo, a meningite poderia ter consequências graves, até mesmo fatais. Recebi antibióticos imediatamente após a chegada ao hospital, e meu marido foi informado de que a rapidez com que cheguei foi crucial para meu tratamento.
Após algumas horas, meu marido saiu para casa, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira orientou-me a chamá-la em caso de problemas, e, embora me sentisse extremamente debilitada, cochilei rapidamente. Foi durante esse sono que tive um sonho vívido com meu ex-marido, que proferia palavras perturbadoras sobre meu atual marido e expressava desejos prejudiciais. Ao acordar, relatei o estranho sonho à enfermeira, que surpreendentemente informou que meu primo tinha vindo me visitar. No entanto, eu não tinha primos morando no estado. Posteriormente, descobri que foi uma confusão induzida por delírios causados pelos antibióticos. Ao ser liberada do hospital na semana seguinte, relatei o ocorrido ao meu marido, omitindo as ameaças que ouvi durante meu estado sonolento e meio adormecido. A mistura de antibióticos e as alucinações anteriores me fez questionar se o que ouvi era real ou apenas uma criação da minha mente afetada. Mesmo após confrontar meu ex-marido, a incerteza persistiu, e preferi manter essa parte da experiência para mim mesma. Há 3 anos, contraí meningite enquanto residia no sul da Flórida. Na época, não havia conhecimento de um surto em andamento na região, deixando-me incerta sobre como fui infectada ou quem poderia ter sido a fonte. Os primeiros sintomas, como dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náusea e falta de apetite, começaram a se manifestar. No entanto, foi quando as alucinações surgiram que percebi a gravidade da situação. Enquanto estava deitada doente na cama, ouvi a voz de uma criança chamando a mamãe vindo do andar de baixo, mesmo sabendo que não tínhamos filhos. Ao me arrastar para fora da cama para verificar, constatei que estava sozinha em casa. A dor de cabeça tornou-se insuportável ao tentar ficar de pé, forçando-me a voltar para a cama. Em outra ocasião, ouvi novamente uma voz vinda do andar de baixo e, ao atender, percebi que era um fenômeno alucinatório. Desesperada, liguei para meu marido no trabalho, relatando o episódio de ouvir uma criança assustadora de dentro de casa, temendo estar alucinando. Preocupado com minha condição, ele saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto aguardava sua chegada, corri para o banheiro para vomitar, ouvindo mais uma voz indefinida durante o processo. Incapaz de discernir claramente as palavras ou se era a mesma voz anterior, comecei a questionar minha sanidade. O diagnóstico só foi feito ao chegar ao hospital, revelando que, se não tratada rapidamente, a meningite poderia ter consequências graves, até mesmo fatais. Recebi antibióticos imediatamente, e o médico destacou a sorte de ter chegado ao hospital tão prontamente. A gravidade dos sintomas exigiu que eu permanecesse no hospital por alguns dias, com meu marido ao meu lado. Por volta das 10 horas da noite, meu marido saiu para casa devido ao trabalho na manhã seguinte. A enfermeira instruiu-me a chamá-la se surgissem problemas, mesmo que eu ainda me sentisse extremamente debilitada. Rapidamente adormeci, mas experimentei um sonho vívido envolvendo meu ex-marido, que proferiu palavras perturbadoras sobre meu atual marido. Ao acordar, observei uma cadeira puxada para a frente da minha cama, mas sem ninguém presente, o que contrastava com a situação quando meu marido saiu. Retornei ao sono, só para ser acordada pela enfermeira na manhã seguinte, a quem relatei o estranho sonho. Surpreendentemente, ela mencionou que não era um sonho, mas que meu primo havia me visitado na noite anterior. Intrigada, expliquei que não tinha primos na região, mas a enfermeira levou a sério a visita. Após uma explicação mais detalhada, um médico concluiu que os antibióticos poderiam ter causado delírios, afetando minha capacidade de distinguir entre sono e vigília. Relatei o episódio ao meu marido, mas omiti as ameaças ouvidas durante meu estado sonolento. Após confrontar meu ex-marido, que alegou apenas ter vindo para garantir meu bem-estar enquanto dormia, decidi não mencionar as ameaças ao meu marido. Saí do hospital na semana seguinte, ainda envolta em dúvidas sobre a realidade do que ouvi durante esse período tumultuado.